Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos acerca do discipulado. E eu tenho uma palavra nesse sentido intitulada Necessidade de Modelo. Hoje, mais do que nunca, necessitamos de modelos, necessitamos de referências quanto à liderança, quanto a discípulos de Jesus, como também a discipuladores. E o nosso intuito com esse vídeo é fazer de você um discípulo de Jesus e ao mesmo tempo tendo a capacidade do Espírito Santo, a capacidade em Deus de se tornar mais do que um discípulo de Jesus, alguém que influencia. Como já dizia John Maxwell, liderança é influência. E não há nada mais arrebatador de corações do que a necessidade de modelos, alguém que vive uma vida exemplar, alguém que se torna modelo de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Nós estamos baseados em João 17:19, cuja palavra de Deus nos diz, e aqui é a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus diz: e a favor deles eu mesmo santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus está se colocando aqui como modelo de santidade e dizendo que a santidade dele vem da própria verdade. Ou seja, eu e você, na medida em que nós mergulhamos na palavra de Deus, conforme aqui João 17:19, nós somos santificados por Deus, nós somos purificados, nós nos consagramos ao Senhor e nos tornamos modelos para as pessoas. Uma liderança eficaz é uma liderança que se torna referência, se torna modelo. E esse é o objetivo do nosso estudo hoje. Nós entendemos que nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Vou repetir, nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. E o verdadeiro discípulo de Jesus e um fazedor de discípulos, ou seja, um discipulador, é alguém que vive o que prega e se oferece como um modelo a ser copiado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você tem se tornado modelo, referência, exemplo para outras pessoas de um verdadeiro cristão? Será que a vida de Cristo que está em você se multiplica através de outras pessoas? Então é sobre isso que nós queremos conversar nesta manhã, nesse devocional, sobre a necessidade de sermos modelo, de sermos referência na vida de outras pessoas. O primeiro destaque que nós queremos dar é que a santidade na vida de um fazedor de discípulos tem forte repercussão sobre os seus seguidores. Ou seja, as pessoas estão olhando, as pessoas estão observando, as pessoas estão procurando verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros modelos de referências de autoridade espiritual, de espiritualidade genuína, verdadeira. E o testemunho, aprenda isso, querido, o testemunho é a maior fonte de inspiração que existe para as pessoas. Você sabe, um bom exemplo arrasta multidões. Não adianta falar bonito e viver tudo errado. O que mais nós vemos hoje no evangelho atual é a incoerência entre o falar e o viver. E se realmente queremos ser líderes segundo o coração de Deus, modelos de referência, verdadeiras autoridades espirituais, precisamos viver aquilo que pregamos. Presta atenção, outro princípio: nada é mais poderoso para influenciar pessoas do que o exemplo de vida. Que a sua vida fale mais alto que as suas palavras. As atitudes de um líder sempre falarão mais alto do que as suas palavras. Atitudes falam mais alto do que palavras. E quais são as atitudes que você tem tido no seu dia a dia, na sua rotina diária, diante dos seus familiares, diante dos seus entes queridos, diante das pessoas que estão na tua área de abrangência, na tua área de influência, seja no ambiente profissional, seja no ambiente eclesiástico, seja no seu dia a dia, em atividades corriqueiras? Como é que as pessoas estão te vendo? Que tipo de atitudes, de comportamentos, de palavras têm saído através da sua vida? Querido, aprenda outro princípio: um líder pode ser divinamente humano e poderosamente simples, irresistivelmente suave pela força do seu testemunho. Olha que coisa tremenda. Você e eu podemos ser líderes divinamente humanos, poderosamente simples e irresistivelmente suaves no nosso dia a dia,
na nossa postura, pela força do nosso testemunho. Ou seja, aqui nós estamos falando de pessoas autênticas, pessoas verdadeiras, pessoas que não usam máscaras, pessoas que não são hipócritas, pessoas que vivem aquilo que pregam e pregam aquilo que vivem, que têm coerência, que têm legitimidade ao andar entre as pessoas, ao falar com as pessoas, ao liderar pessoas, porque a sua conduta, a sua postura é ilibada, a sua conduta, a sua postura é prudente, é sábia, é eficaz, é abençoada, é abençoadora. Presta atenção, querida, suas habilidades podem até atrair muita gente, mas apenas o seu testemunho levará pessoas a darem a vida pela sua visão. Ou seja, quando nós falamos de visão, nós falamos de testemunho. Nós falamos de uma vida coerente a essa visão, uma vida coerente a esse evangelho. Suas habilidades podem até atrair muita gente, mas apenas o seu testemunho levará pessoas a darem a vida pela sua visão. Quantas pessoas têm seguido você? Qual é a área de abrangência e influência que Deus tem te entregado nas mãos, que você tem na sua vida? Qual é a visão que as pessoas, seus entes queridos, familiares, seus colegas de trabalho, seus colegas de profissão, de estudo, as pessoas que estão ao redor de você têm de você? Que tipo de visão? Que tipo de homem, de mulher eles estão vendo? E é sobre isso que nós estamos falando. É mais do que habilidades, é mais do que ter dons e talentos, é ter um testemunho que arrasta multidões para a glória de Deus. Então aprenda, querido, mais um princípio: nada tem maior poder para reformatar mentes do que um testemunho irrepreensível de um líder em meio às dificuldades. Todos nós teremos lutas, todos nós teremos dificuldades, enfrentaremos problemas. A própria palavra tribulação significa tribulum, que é aquela peneira que os romanos usavam para separar o trigo da casca do trigo, né? O trigo da casca, da palha. Então, irmão, quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por tribulações, é Deus passando a sua peneira. E de que maneira temos reagido? Que tipo de postura temos tido? Que tipo de mentalidade tem guiado a nossa vida e o nosso coração? Vou repetir: nada tem maior poder para reformatar as mentes daqueles que estão ao nosso redor do que um testemunho irrepreensível de um líder em meio às suas dificuldades. A verdadeira liderança é forjada no campo de batalha. A verdadeira liderança eficaz é forjada em meio a dificuldades, em meio a tribulações. O líder será provado e as pessoas que estão ao seu redor estão observando as reações, as atitudes daqueles que exercem influência, daqueles que se colocam como referência e modelo para outras pessoas. Lembre-se disso. A necessidade de modelo. A nossa sociedade está clamando, invocando por homens e mulheres de Deus, cheios de fé, que sejam referência e modelos para outras pessoas. Presta atenção no que nós vamos falar. Um povo sem referências será um povo sem padrão. Por isso nós vemos o que vemos hoje no meio evangélico. Um povo sem referências, um povo sem padrão. Deus precisa se levantar nesse meio evangélico, nesse meio cristão, no cristianismo autêntico e verdadeiro. Homens e mulheres que sejam referências. O grande desafio da igreja hoje é levantar crentes que causem impacto na sociedade. Que impacto você tem causado na sociedade ao seu redor, na sua cidade, na sua região? Que tipo de impacto? Positivo ou negativo? Bênção ou maldição? Bom testemunho ou maculando o testemunho de Cristo? Isso nunca, querido, se dará sem um modelo de líderes santos. Deus quer levantar você mais do que um homem, que você seja um homem de Deus, mais do que um homem de Deus, um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. Não basta ser homem, tem que ser homem de Deus, e mais do que homem de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Não basta ser mulher, tem que ser mulher de Deus, e mais do que mulher de Deus, um upgrade, ou seja, um nível maior, uma santa mulher de Deus. Líderes santos que impactem a sociedade, que causem um impacto na sociedade, para que o povo de Deus tenha referências e tenha um padrão de santidade, de consagração, de vida com Deus,
e de modelo de autoridade espiritual. A sua verdadeira autoridade espiritual está baseada, está fundamentada, tem como fundamento, né, como base sólida a sua obediência a Deus, a confiança em Deus e como patamar também a sua obediência a Deus. Há dois tipos de rebanho disputando espaço na nossa geração. Um traz as marcas de Cristo e um outro cresce sem padrão. Então preste atenção, querido. Um tem referenciais. E que esse seja você, um rebanho com referenciais, um rebanho com a marca de Cristo. Já o outro, que nasce sem padrão, que cresce sem padrão, não tem referencial nenhum. É esse bando de gente, essa multidão de gente que não é parecida com Jesus, que só tem fachada de crente, que vive uma vida falsa, hipócrita, só tem a experiência cristã como uma mera experiência religiosa e não como estilo de vida, como uma vida transformadora, uma vida que impacte também a vida de outras pessoas. Presta atenção, o discipulado verdadeiro nada mais é do que a arte de esculpir o caráter de Cristo em pessoas dispostas a aprender. Primeiro Deus forjando em você o caráter de Cristo, como um discípulo de Jesus, como um seguidor de Jesus. Jesus já dizia, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Será que você tem tomado diariamente a cruz de Cristo? Morrido para si mesmo diariamente? Morrido para a sua natureza pecaminosa, adâmica, inclinada para o mal? Será que você realmente tem pagado o preço de ser um verdadeiro cristão? Seguindo os passos de Jesus, o modelo da fé dos primeiros cristãos, dos grandes homens e mulheres da fé ao longo da história, ao longo da vida cristã? Então, que Deus quer isso. O discipulado verdadeiro nada mais é do que a arte de esculpir o caráter de Cristo em pessoas dispostas a aprender. Procure aqueles que estão com um coração ensinável, aqueles que estão dispostos a aprender. Você mesmo tem essa atitude de humildade, um coração de aprendiz, um coração disposto a aprender, para que Deus forje em você primeiramente um caráter de Cristo e que através da sua vida o discipulado flua nessa arte de esculpir o caráter de Cristo em pessoas dispostas a aprender. Nós precisamos de modelos, nós precisamos de referências. Deus chama eu e você para sermos referência, modelos de referência, de autoridade, legitimidade, de autenticidade, como verdadeiros cristãos. Que Deus abençoe a sua vida, que você se levante nessa geração, impactando a sua cidade, impactando a sociedade com o amor do Evangelho, com o poder transformador de Jesus Cristo e com a bênção do Senhor. Dê um joinha, escreva embaixo seus comentários daquilo que você achou nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, o seu coração, a sua família. Louvado seja o Senhor. Levante-se como um discípulo de Jesus e como um fazedor de discípulos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um bom dia. Que a graça do Senhor venha sobre você, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.